e Bernadette Antunes, é com você. Eu acho que uma reunião dessa a gente poderia passar isso para vocês e depois debater como trabalhar. Não vai ser fácil, programa. Eu não sei para quem passar, mas eu acho que é uma boa passar para vocês, certo? E vocês divulgarem e a gente marcar um outro momento para discutir o que é que isso significa e como é que a gente pode se organizar para fazer diferença, entende? Eu acho que isso é importante. É bom dizer, né, que assim, o Brasil é um dos países que tem o maior número de sistemas de informação em saúde. Isso não é de agora, isso é de muito tempo. Por exemplo, eu já trabalhei com a Programa de Sistema de Informação de Mortalidade aqui de Pernambuco e no Guilherme Centros Vivos eu participei de sua implantação. E naquele momento, quer dizer, na década de 90, né, tá certo? Eu pactado também na coordenação de vigilância, a gente tinha clareza que, por exemplo, o sistema de informação de mortalidade, ele era muito mais atual no Brasil do que em vários países da América Latina e até na Europa. Certo? Então, a gente tem uma disponibilidade de informação muito grande. E essa informação está disponível, tá certo, na página da Secretaria de Saúde. E a gente poderia usar. E quando a gente coordenava isso, eu também participei de um grupo da ABRASC, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que discutia como descentralizar a informação para a participação social. Então, eu acho que essa é uma coisa que é importante, a gente construir informação para a participação social. Né? Porque é isso que está nos faltando. Porque essas informações, elas não são disseminadas de acordo com a possibilidade da pessoa, qualquer um, compreender. E essa foi uma coisa que a gente lutou na organização da estruturação do Sistema Único de Saúde. É que essas informações pudessem ser liberadas para que todo mundo pudesse usá-las. Não só a academia, que a academia e as universidades, né, usam, mas não só ela, a população em geral também. Certo? Então, tem aqui várias informações sobre, por exemplo, faixa etária de mulher em relação aos nascidos vivos. Né? Porque qual é a faixa etária que dá mais? Então, por exemplo, de 10 a 14 ainda é uma percentual grande. É maior em algumas macro-regionais do que outras. Mas a informação que está aqui é de 2021. Tá certo? Isso é muito distante. E já pode ter informação mais recente. Tá certo? Porque esses sistemas, eles fecham por lei, por organização, por estruturação, até um ano depois. Quer dizer, a gente já poderia ter informação mais recente. E pode. Porque eles têm lá e tem também um software, tá certo? Que pode pegar essas informações e trabalhar como a gente quer. Então, acho que essa é uma coisa que é importante, que a gente pode estar colaborando com vocês nessa generalização. Mas tem, por exemplo, uma outra informação que choca muito, é que tem uma mortalidade infantil ainda em alguns lugares que cresceu, por exemplo, no momento da pandemia, assim como cresceu muito a mortalidade materna. Isso até saiu nos jornais durante a pandemia, não sei se vocês têm esse conhecimento, mas foi muito publicizado. Até porque eu conheço um grupo de mulheres que trabalham com mortalidade materna e eu sabia muito que essa coisa estava visibilizada. Por quê? Porque a assistência à saúde caiu. Tá certo? Caiu, se trancou só para a Covid, tá certo? Mau embarcamento, porque também a Covid se disseminou como quis e matou bastante gente também. Né? Então, assim, eu acho que uma das coisas que a gente poderia estar construindo junto de vocês era assim, uma possibilidade de a gente ter mais informação. Então, o que é, por exemplo, assim, eu vou pegar essa discussão que a gente teve lá, porque o Mais Médico, ele hoje não trabalha, vocês sabem que é o programa Mais Médico do Brasil. Ele foi criado em 2013 com dois grandes eixos. Provimento, quer dizer, dotar municípios de médicos quando tinha dificuldade de ter médico lá, e um outro de formação de médicos para a atenção primária. Agora, nesse novo governo, a partir do ano passado, ele centraliza na formação, para formar médicos para a atenção primária. Por que atenção primária? O que é que vocês acham da atenção primária? Ou atenção básica? Como é que vocês chamam? O que é que vocês acham disso? Eu acho que é porque
Sim. Desde antigamente estão voltando por quê? Então, por quê? Porque 4 anos a gente já estava rindo, com a retardada do outro piorou mais. É. E uma das escola qualquer um que não queria estar voltando. Hoje mesmo eu saí de casa preocupado com a minha neta, porque os estudos já estavam tudo. Daí as professoras estão mandando nem intimando para a escola, para não indignar. Então a vigilância sanitária realmente tem que ser recuperada de jeito. Vigilância epidemiológica, não sanitária. Elas devem trabalhar juntas, mas a vigilância epidemiológica é quem deve cuidar melhor, tá certo, do processo de transmissão das doenças, entre pessoas especialmente. Tu queria falar? Eu acho que é o primeiro passo, mas uma das doenças que estão voltando muito fortemente, eu acho. Eu vejo há alguns anos a tuberculose e a hanseníase. Nunca saíram, viu? Aí, agora sabem bem, tá? Mas está Elas são muito. uma vergonha. Recife está entre os 3 primeiros sempre. Professora Bernadette, Recife continua sendo uma das 3 primeiras capitais Do Brasil, só perto do Rio de Janeiro, viu? Em hanseníase, só perto do Rio de Janeiro. E tuberculose pede para o Rio e Rio Grande do Sul. É complicado isso, né? Agora veja, o que é atenção primária? Eu acho que a condição primária, básica, é justamente aquela que está no princípio, ou seja, todas as básicas da população. Para mim, eu vejo como se fosse para uma prevenção de que as coisas não avançassem. Eu não sei se você depois pode explicar se é como se fosse uma prevenção ou se não tem a ver, são coisas diferentes. Veja, a atenção primária é a porta de entrada do sistema. Tá certo? É a porta de entrada do sistema onde 70% das necessidades de saúde são resolvidas. Mas nem quem vai para a atenção primária tem essa ideia. Porque na nossa cabeça bota que o que presta é o hospital ou é clínica especializada. Isso está na cabeça de todo mundo. Isso é terrível. É uma cultura, né? É uma cultura que vem A quem se interessa essa desenvolvendo. cultura? A quem interessa? Eu gosto de fazer essa pergunta sempre. A quem interessa? Interessa quem ganha dinheiro com saúde. Exatamente. A saúde hoje é o maior mercado do mundo. Tá certo? E é o maior mercado do mundo, inclusive na área do ganho com capital, do financismo, não só como venda de produto, mas também como rendimento do dinheiro. Tá certo? E é exatamente na área de maior especialização. Mas agora estão querendo entrar também para a atenção primária. A senhora quer dizer, então, que, por exemplo, os planos de saúde, os bancos fazem parte desse sistema que ganha com a saúde? Claro, mas não só eles, tá certo? Vocês sabem quantas áreas de atenção primária no Brasil já estão privatizadas? São Paulo, tá? Muita gente, Belo Horizonte, aqui, Jaboatão, entendeu? Aqui a senhora quer dizer Recife. Aqui tá querendo entrar, Recife. Recife. Mas em vários lugares, né? Sim, sim. Praticamente aqui já entrou. Já entrou, né? Você conviveu com isso. No seu finito, né, meu filho? Entende? E a atenção primária, onde ela funciona, tá certo? Ela, veja, isso é defendido, não é para coisa de pobre para pobre, não. Tá certo? A Universidade Johns Hopkins, tá certo? Nos Estados Unidos, tem vários estudos sobre isso. O que é que resta de atendimento se a atenção primária for correta? Ela faz prevenção, faz promoção e cuidado das situações mais prevalentes. E gestão do cuidado à distância. Quem precisar ir completar o cuidado à distância tem que ser acompanhado pela pessoa que cuida dessa criatura, ou da família, ou da comunidade, porque o processo de cuidado pode ser individual, da família e do coletivo, da população, tá certo? É a pessoa que está na atenção primária. Isso se faz hoje em dia? Não. Por que não faz? Porque a atenção à saúde não é só na medicina, gente. Infelizmente, as outras profissões também terminam seguindo um pouco o modelo, né? Tá certo? E o mais grave é o descompromisso da gestão em fazer isso realidade. Tá certo?
como a gestão da atenção à saúde na ponta é com produtividade. Quantas consultas faz, quantos curativos faz, quantas vacinas faz, quantas visitas domiciliares faz. E não pelo cuidado que desenvolve. E não porque a mortalidade infantil naquela área caiu. E não porque a cobertura de cuidados de pré-natal naquela área foi alta. E não porque os partos predominaram, das pessoas cuidadas ali, predominantemente foram partos considerados naturais, e não cesarianos, tá certo? Claro que o parto cesariano há de ter seu ponto e ele pode ser um bom parto, porque ele é uma boa escolha para uma pessoa que precisa. Não é assim, não é não. Mas tem que saber como. A própria HIV/AIDS. A HIV/AIDS não entra dentro da atenção primária como pode. O único estado que eu conheço que fez isso foi o Paraná, sabia disso? Eu implantei aqui. Eu cuidei muito de AIDS também. Eu já fiz de tudo. E assim, a gente percebia claramente o cuidado com a HIV/AIDS na atenção primária existia no Paraná, único exclusivamente. Certo? Aqui a gente teve que botar pontos de referência, né? Sim. Certo? Em alguns lugares para fazer o cuidado e fazer o cuidado medicamentoso. Eu participei da reunião que decidiu no Dia de Reais produzir no laboratório 70 tratamentos para 70 pessoas. Eu participei, não sei se eu já contei isso, mas eu participei de uma reunião, que era uma reunião com a sociedade civil organizada, com a descrição de quem deveria receber esse remédio. Foi uma loucura, você não imagina o que é pessoas portadoras da HIV participar de uma reunião dessa. Muito, muito forte, né? Mas a gente fez isso, né? Porque tinha que ter um critério. Primeiro que a gente não tinha muito conhecimento sobre o coquetel, entende? Podia funcionar bem como funcionou, mas também deu problema, não é? E podia ter efeito colateral. E ter muito efeito colateral e não funcionar. Então, assim, a gente tinha que ter alguma ordem, né? E segundo, de fato, pessoas que pudessem acompanhar, que tivessem uma característica A, B e C. Foi muito difícil realmente, mas a gente conseguiu sair. Pernambuco implantou primeiro no Brasil, depois é que o Ministério da Saúde implantou. Isso é importante que se saiba, né? Mas isso não quer dizer que... E isso não tem ido para a atenção primária. Foi muito ruim. Porque continuou o preconceito lá na ponta, que já tinha com hanseníase e tuberculose, aí chegou outra doença que era para esconder. Eu me lembro que a gente foi resolver muitas vezes briga de agente comunitário com a sociedade, porque tinha falado alguma coisa. E não falava bem, não conseguia falar bem. Por quê? Porque ninguém foi discutir com a equipe de saúde que isso era normal, que isso era uma necessidade da população e tinha que ser feito. Porque eu acho que a atenção primária, os PFS que foram surgindo, né? Lá atrás foram surgindo, aí abriu inscrição, todo mundo se inscreveu, mas ninguém tinha uma formação, né? E nem a gestão do serviço, como é teu nome? Rosana. Isso é responsabilidade também da gestão do serviço. A gestão do serviço tem que veja, Uma dona de casa, de repente, virou agente de saúde. Arrumou um emprego. Para ela era emprego. E ela tinha o quê? Morava na comunidade. Né? Era importante isso. Tinha que morar na comunidade. Tinha que morar na A primeira foi em Casa Amarela. Exatamente. Foi fundada lá Eu e sei foi da história da saúde, que Olinda foi a segunda cidade. Exatamente. E isso foi importante. Mas não continuou. A gestão passou a ser uma gestão gerencialista, em cima de produtos, e não do cuidado, percebe? Daí não consegue fazer com que o trabalhador se comprometa com o usuário. Se comprometa diante de qualquer coisa que ele precise, não se compromete com a família dele, nem tal. Isso é fácil de fazer. Eu fiz isso no distrito de hoje, eu fui diretora de lá. Tá certo? Não é difícil fazer isso. Agora, precisa ter uma discussão política. Isso é política. Tá certo? É política de pessoas, é política de humanidade, é política de saúde pública. Tá certo? Então,
eu acho que essa que é uma coisa bem importante, que a gente tem que conhecer os problemas e tem que começar a discutir, tá certo? Essas questões para a gente, tudo bem, para a gente trabalhar por aí. E aí vem assim, né, que eu acho, só para fechar, Essa primeira parte, né? A gente está na luta pelo Sistema Único de Saúde, desde a década de 70, que a gente está engajado com o movimento preto, a partir de experiências internacionais, tá certo? A gente não conseguiu ainda ver o Sistema Único completamente implantado. E essa coisa não acontece porque não houve um envolvimento da sociedade com capacidade de intervenção. Tá certo? Então, veja a experiência lá do Conselho Municipal de Recife, que votou unanimemente, tá certo? Pela privatização da atenção primária. Né? Tá certo? Por que fez isso? Por quê? Né? Então, tem não só isso, como tem tido um descenso. Né? E a gente, eu acho que esses movimentos populares, nós que estamos aqui, poderíamos começar a nos aproximar, tá certo? De quem está lá como conselheiro, entende? E trazer para uma discussão, construir uma discussão lá e discutir fundamentalmente o direito à saúde. O direito à saúde é um direito humano, tá? Está na nossa Constituição. E o direito à saúde da nossa Constituição diz que direito à saúde significa dizer ter direito à moradia, ter direito à educação, ter direito ao lazer, ter direito ao esporte, ter direito transporte também, cara, é lazer, dentro do lazer, tá certo? E eu acho que para mim essa é a luta maior que a gente tem que fazer agora com a população, com a sociedade, é discutir com eles a partir do direito à saúde e ver como que o SUS está pronto ou não, e a gente lutar para que ele esteja pronto para garantir esse direito. Muito bem. Vamos ouvir Ludmila. Tá. Ludmila. Então, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Vai estar um pouco ruim, vamos embora. Vou puxar muito do que Bernadette trouxe, porque acho que é a base, né? O direcionamento que a gente precisa tratar para tratar de políticas públicas. Primeiro, eu acho que a gente não pode esquecer o momento político que a gente vive. E aí, por que eu estou dizendo isso? Foi falado aqui da tuberculose e hanseníase, mas eu queria trazer outras doenças que de fato estão voltando, porque essas, Recife sempre foi endêmico, né? Sempre teve, mais escondidinho, porque fica na periferia, né? Não atinge os ricos, então não é divulgado na mídia. Mas a gente tem doenças que tinham sido eliminadas aqui no país e estão voltando, sarampo, né? A própria cólera, teve um caso notificado agora na Bahia. E assim, por que estão voltando essas doenças? E tem muito a ver com o momento político. A gente saiu de um momento de trevas, onde imperava o negacionismo, em que inclusive a própria ciência foi colocada em xeque. As vacinas foram colocadas questionamentos, né? Que era chip que estava sendo implantado, que ia virar jacaré, que ia isso, que ia aquilo. E não só com relação à Covid, mas girou, isso reverberou para a população num descrédito das vacinas de uma maneira geral. Hoje a gente tem índices baixíssimos de alcance, né, de vacinação entre as crianças, por exemplo. Isso muito relacionado com esses pais que passaram a desacreditar, a achar que não era importante levar o filho para vacinar. A gente está passando por uma campanha de gripe em que a gente não conseguiu atingir metade da meta de vacinação aqui no município. E por quê? Porque está faltando gente para vacinar? Não é. As vacinas estão aí disponíveis, inclusive antecipou o início da vacinação e antecipou a abertura para o público geral, justamente porque as pessoas não estão procurando a vacina.
A gente teve agora também o lançamento de vacina da dengue. Também está baixíssima a procura. Por essa questão política. Então, isso teve um impacto também na forma como as pessoas enxergam essas medidas preventivas, essas medidas de proteção e a forma como as pessoas enxergam a saúde de uma maneira geral. Então, acho que a gente não pode se eximir, né? Deixar de falar dessa conjuntura política que a gente está vivendo, que a gente precisa hoje estar refazendo o trabalho, né, Bernadette, de 50 anos, 60 anos atrás, semelhante à revolta da vacina, que as pessoas não queriam se vacinar, está vivendo isso de novo, né? Isso é muito ruim, porque, veja, são doenças básicas, mas doenças que matam a população e que a gente está tendo novamente o surgimento por causa dessa questão política por trás também. Outra coisa que o Bernadette falou, que eu acho importante, é que a gente não consegue discutir política pública de saúde se a gente não discute a interseccionalidade da saúde com as outras políticas públicas. Porque é isso, como é que a gente vai ter saúde se a gente não tem uma moradia com saneamento básico? Eu moro numa casa de taipa, de madeira, e na minha rua corre esgoto a céu aberto. Como é que eu promovo saúde de uma maneira dessa, numa situação dessa? Como é que eu promovo saúde se a população não tem acesso à fruta, à verdura, o máximo que consegue comer arroz e feijão, isso com muita dificuldade, né? Porque salário mínimo não dá para pagar as contas. A inflação bota o preço dos alimentos lá para cima. Então, como é que eu vou tratar de saúde para uma população que não tem acesso à alimentação de qualidade? Então, eu não tenho como discutir política pública de saúde se eu não discuto política pública de acesso à moradia, de acesso à alimentação, de acesso à educação, trabalho. Então, assim, não tem como eu discutir saúde isolada, porque as pessoas elas não vivem isoladas. Isso serviria se a gente tivesse uma pessoa que morasse dentro de uma bolha. Aí tinha como a gente discutir a saúde isoladamente, mas a gente não vive. Então eu não tenho como discutir saúde sem discutir essas outras coisas. Por isso que é muito importante esse tipo de debate, é muito importante a gente sair também da caixa, né? A gente precisa falar de política, minha gente, a gente precisa falar de acesso ao emprego, de acesso à renda. Muito importante o trabalho que o Grito dos Excluídos faz, porque é isso, a gente precisa debater tudo. E a gente precisa debater também o sistema que a gente vive, o sistema econômico que a gente vive, porque ele está por trás disso tudo. Hoje, muitas pessoas não têm acesso à moradia, não é porque falta casa. Existem milhões de imóveis desocupados em nosso país. E existem milhões de pessoas que não têm teto para morar. Né? Por que que não fecha essa conta? Porque existe a especulação imobiliária. Por dia, milhares de toneladas de alimentos são jogados fora. E por dia, milhões de pessoas não têm o que comer. Não fecha essa conta. Por que não fecha essa conta? Porque a gente vive num sistema em que o principal é o lucro e não a vida das pessoas. E não tem como a gente discutir política pública de saúde sem discutir isso. Porque é verdade que o SUS ele nunca foi implantado 100% no nosso país. É fato. Inclusive, a grande justificativa disso está lá atrás, quando se criou o SUS, né? Quando se fez a legislação. Porque se deixou um artigozinho, um artigo lá inocente, perdido, que as pessoas não deram conta, dizendo que coexistiria o público com o privado. Só que, óbvio, nesse sistema que a gente vive, o privado ele tem mais poder, ele tem mais força. E hoje o que está acontecendo é isso, o privado está engolindo o público, seja através das parcerias público-privadas, porque a gente fala da privatização porque ela é mais escancarada quando a gente vê assim, né?
Eu vou pegar um equipamento de saúde e vou entregar na mão de um empresário para gerenciar. Mas a gente tem uma privatização velada que acontece também há muitos anos no nosso país, que é essa coexistência. Então, hoje, por exemplo, o governo do estado, ele tem convênio com a rede privada para oferecer exames, para oferecer leitos hospitalares. Isso não é privatização, não. É o estado pagando a uma empresa privada para fornecer aquilo que é a obrigação do estado de fazer. Só que esse tipo de privatização a gente não percebe, a gente não vê. Veja, recentemente no Hospital da Restauração quebrou-se a máquina de tomografia. O Hospital da Restauração é uma referência norte e nordeste de neuro. Então precisa de tomografia. São feitas centenas de tomografias por dia. Em vez de consertar a máquina de tomografia, o que foi que o governo do estado fez? Parceria com uma empresa privada, a Unineuro, para transportar os pacientes do hospital para essa empresa para fazer a tomografia. Quanto se gastou com essa parceria? Dava para comprar, eu não digo nem consertar, dava para comprar um aparelho novo. Se brincar, mais de um. Mas é preferível para essa gestão, né, esse governo, financiar uma empresa privada. Da mesma maneira que é preferível eu pegar, que é isso que João Campos faz, né? Está falando da saúde, mas se a gente for ver, ele está fazendo um tudo. Até creche está sendo construída e entregue nas mãos de iniciativa privada. Então, eu abro mão do meu papel enquanto gestor público, de gerir o equipamento público, e entrego na mão da iniciativa privada. Então, eu estou terceirizando a minha função. E isso onera muito mais os cofres públicos, porque dizer que essas empresas fazem de graça, não tem quem acredite, né? E não faz na época. Não faz, gasta muito mais. Gasta muito mais e entrega muito menos. Porque se a gente for ver, a gente tem hoje 3 principais hospitais aqui no estado, que desde o início foram entregues para as OS, né? Miguel Arraes, Dom Helder Câmara e Pelotas. Se você vê o que o governo do estado gasta com esses hospitais, é muito mais do que ele gasta com os 9 outros hospitais grandes que tem, administrados diretamente pelo estado. E esses 3 fazem muito menos. Porque se você for comparar só o Pelópidas, que tem parte, né, do perfil do HR, porque o Pelópidas também recebe neuro, mas é muito menos paciente, muito menos cirurgia, muito menos procedimento para receber quase a mesma verba. E não é o povo. Tem gente ganhando e não é o povo. Então, não tem como a gente discutir política pública se a gente não discute o principal problema, que é o sistema que a gente vive. Porque esse artigo que passou lá na Constituição, na época que houve a grande movimentação no país, pela criação do Sistema Único, ele só existe porque a iniciativa privada estava lá no Congresso Nacional dando as regras do jogo. Como hoje, mais da metade do orçamento da saúde é entregue nas mãos da iniciativa privada, porque também a iniciativa privada está lá dentro do Congresso Nacional ditando o jogo. Então, não tem como a gente discutir saúde pública 100% gratuita e de qualidade se a gente não discute o fim do capitalismo. Só fazer um parênteses aí. Tem uma amiga nossa que participa aqui, Silvânia Farias, que ela foi cá, desde 2 anos ela está perambulando pelos hospitais. É do estado também, ela é da saúde. E hoje ia fazer uma cirurgia, né, que ela vai, infelizmente, amputar a perna. E não fez porque os 3 elevadores estão quebrados do hospital do Os Sério. 3, não tem nenhum funcionando. Não tem nenhum funcionando. Aí o médico disse, eu não vou carregar no braço, dona Silvana, é impossível. Então aí ficou para quarta-feira. Isso é, se tiverem consertado, daqui para quarta-feira. Então é um tormento, né? É muito difícil. É para o próprio servidor também, da saúde,
que ela é da saúde é complicado. É isso. E o Hospital dos Servidores é um exemplo do sucateamento, né? Porque... e um exemplo da terceirização também. Porque, veja, o Hospital dos Servidores, que hoje a quantidade de servidores que trabalham nesse hospital é pequena, porque também existe, foi tomado pela cooperativa, né? A terceirização dentro da saúde. Mas é isso, então não tem como a gente discutir sem a gente discutir a origem do problema, que é o sistema econômico que a gente vive, e que a gente precisa lutar para destruir, porque a gente pode até ter avanços dentro desse sistema, mas a gente nunca vai ter 100% daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente necessita, enquanto a gente viver debaixo desse sistema que explora a classe trabalhadora, que explora e que mata a população negra, pobre e periférica. Ludmila, na verdade, há uma transferência de recursos públicos para as empresas privadas, como você disse, apresentando um serviço muito inferior em quantidade e qualidade ao que deveria ser feito, né? E para os profissionais também, né? Porque os profissionais de saúde que trabalham para essas empresas terceirizadas recebem muito menos do que os servidores que trabalham a mesma jornada no mesmo ambiente de trabalho. Então é o aumento também da exploração. Aí só antes de passar para o colega, já antecipo minhas desculpas, mas a gente está em greve agora no Hospital do Câncer de Pernambuco. E aí a gente conseguiu uma reunião de negociação na Secretaria de Saúde agora às 4 horas. Aí daqui a pouco eu não vou precisar sair. Boa tarde a todos e todas. Não vou me alongar muito, né? Porque Ludmila e Bernadette já foi uma explanação bastante importante. Mas eu queria falar assim, um pouco da atenção básica, como a Bernadette traz, tanta preocupação. E a gente continua, Bernadette, infelizmente, com essa preocupação, porque infelizmente a atenção básica não está preparada ainda para atender as doenças negligenciadas. Ainda, infelizmente, as agentes de saúde não respeitam o sigilo, mesmo tendo lei que garante o sigilo para pessoas com HIV e outras doenças, consiga fazer o tratamento em sigilo, as agentes de saúde ficam nas esquinas do seu bairro, apontando ainda, infelizmente, né? A gente que vive com HIV, a gente enfrenta um preconceito duplo, de toda maneira, em todos os espaços, porque é muito difícil. Eu já chego aqui no espaço e falo que tenho HIV porque minha cabeça está muito bem preparada e resolvida nesse sentido. Mas se você for para a ONG, que eu faço parte na GESP, a pessoa, mesmo no meio da gente lá, se nega que tem HIV, para não ser visualizado, não ser estigmatizado, inclusive até dos próprios companheiros também, né? Porque se eu estou num espaço que só tem pessoas vivendo com HIV e eu não me sinto à vontade ali de conversar sobre a minha doença, é porque eu não tenho confiança no próprio companheiro, né? Infelizmente isso acontece. Minha sorologia é aberta, não tenho problema de falar em classe nenhuma, inclusive em outros espaços, mas eu já tive problema com minha agente de saúde, porque eu fui tirar um medicamento no meu PSF, e quando a gente puxa a lista de medicamentos, né, eu não sei se você já prestou atenção, sai o nome da medicação todinha. Se eu tirar um diclofenaco, aí vai sair o dolutegravir que eu tiro, né, o dolutegravir, o outro tratamento de coração que eu faço, na lista do papelzinho, sai tudinho. Mas foi gente que a gente tem HIV, eu digo, você já deve ter visto eu falando em algum lugar, porque todo lugar que eu falo, não tem HIV. Eu não sabia não. Aí, infelizmente, eu tive que dizer, eu tenho HIV, mas você sabe da minha lei que garante meu sigilo, não sabe? Porque se você passar besteira aqui no bairro, leva para a delegacia, viu? Não que é isso, mas a gente sabe olhar, o jeito de falar, que está estigmatizando a gente mesmo, que tem HIV, como coisa não coisa de outro mundo, né? Como se não existisse nenhuma doença. Mas, infelizmente, essa realidade que a gente enfrenta ainda, puxando para a saúde. A gente tem debatido muito, como o Bernardo falou, no conflito de saúde, a gente precisa estar ocupando aquele espaço ali. Porque aquele espaço que o Conselho Municipal de Saúde está entregue a João Campos. Todos os conselheiros estão ali, manipulados por João Campos, para fazer aprovado tudo o que ele quer. Como o Bernardo falou, do dia da votação do pleno, eu sou suplente lá no Conselho de Saúde. Fizeram uma mobilização total para o meu suplente, o meu titular não faltar, porque ia ter um voto contra, que era o meu. E isso todo mundo sabia lá, né? Então foram buscar o rapaz em casa
para o rapaz não faltar o pleno, para dizer assim, não teve, foi unânime mesmo, foi unânime. Porque o único voto que tinha contra a privatização lá era o meu. Então, como o meu titular estava na reunião, eu não podia votar, nem como não votei, né? Inclusive eu até saí antes, porque eu saí chateado. Mas a discussão continua, é uma coisa muito chata que a gente tem Conselho Municipal de Saúde para a gente discutir política, porque eles não estão apropriados, não estão preparados para discutir política. Então, sim, para discutir os arrumadinhos que eles fazem com a Secretaria de Saúde, com outros meios que sirva a ele. Então é importante que a gente, além desse espaço aqui de debate, que é importante também aqui, mas que a gente esteja ocupando. Não precisa ser conselheiro não, para estar no Conselho de Saúde. O Conselho de Saúde é aberto, participação total do movimento das pessoas, dos usuários. Tem voz, só não pode votar nas horas, mas está lá influenciando nas discussões. Então é importante que a gente procure ocupar esse espaço, né? A gente tem enfrentado, Bernadette, não só as pessoas com HIV, mas faz parte do Fórum de Doenças Negligenciadas, nacional também, isso é a nível do Brasil, um grande entrave. Eu acho que está na hora de a gente repensar essa questão da regulação. E a regulação é uma coisa que atrapalha muito a vida das pessoas que vivem na saúde, né, procuram saúde, porque estava começando uma companheira da Lúcia ali faz 2 anos que está na regulação para um psiquiatra, né, Lúcia? Ele ficou 3 anos para um ortopedista na regulação. E não é só isso. Outro ponto, eu passei 2 anos para fazer um exame de ultrassom de próstata. Chegou a semana. 2 anos para fazer um ultrassom de próstata. Então, a regulação é uma coisa que atrapalha muito a saúde do pernambucano e do Brasil inteiro. Era para facilitar, seria para facilitar, né? Então, Como está atrapalhando, né? Pois é, então a gente tem que repensar. Talvez já esteja ultrapassada. Que no começo poderia ser bom, mas hoje não é mais. Então tem que se pensar uma nova forma de marcar uma especialidade. Semana passada foi apresentada a doença de autismo, política de autismo no Conselho Municipal de Saúde, e foi comprovada por todas as mães que estavam presentes que a política não funciona. 4 anos e uma criança não tem fechado seu diagnóstico. 4 anos esperando um neuropsiquiatra, né? Neuropsiquiatra infantil, neuropediatra, isso, para marcar 4 anos, 5 anos. Tem pessoas que estão sendo prejudicadas no seu desenvolvimento que tem direito a LOA, né, que é o BPC, que não estão conseguindo porque não fechou o diagnóstico ainda da doença. Então é muito preocupante. As apresentações são lindas, né? Quando uma apresentação linda da coordenação de deles, mas na realidade a gente vê que não é aquilo. As mães comprovaram lá, a reunião foi até 6 horas da noite, um debate porque as mães não estão muito preocupadas, porque não conseguem assistir esse filho. Então, mas é por aí mesmo. Acho que minha aprovação se encerra por aqui. Abre mais espaço para pergunta e a gente contribui com a contribuição da companheira. Obrigado.